TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E nessa semana, uma semana muito especial, semana esta que nós comemoramos a Páscoa, né? A ressurreição de Cristo. E claro, uma semana de grandes expectativas, uma semana que as pessoas se preparam para se reunir em família, para aqueles, claro, que podem comer ali um bacalhau, e para as crianças comerem um chocolate. Não é nada de mal, não tem nada de errado com relação a isso. Mas nós só não podemos nos esquecer do que realmente, o que significa a Páscoa. Isso nós precisamos estar muito nítido, né? E podermos também estar compartilhando com toda a nossa família. Hoje pela manhã eu tive uma experiência, né? Nós celebramos um aniversário, né, de uma das colaboradoras que trabalha conosco lá no Sal para a Terra. E eu achei muito interessante, né, que no momento, né, que nós estamos ali nos alimentando, comendo um pedaço de bolo, todo mundo fica em silêncio. Eram momentos como esse que Jesus ele aproveitava, né, para que pudesse transmitir uma mensagem, para que pudesse falar ao coração dos seus discípulos, né? Então, são momentos como esse que nós precisamos aproveitar para que possamos falar, né, com os nossos familiares ao redor da mesa, podermos interagir um com o outro, falar principalmente, né, daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E essa semana, né, o Senhor ele me fez arder o coração por uma mensagem, por uma experiência que foi muito mais do que uma boa experiência, mas uma experiência maravilhosa, uma experiência sobrenatural, que aconteceram com algumas mulheres. Eu quero ler com vocês um texto, eu creio que você já pegou aí sua Bíblia, né? Você já pegou seu marca-texto, seu caderno de anotações, sempre lembrando, queridos, faça algumas perguntas, né? Mediante a mensagem, esse momento que nós estaremos aqui compartilhando a palavra, faça umas perguntas para você, o que me chama a atenção, né? O que me chamou a atenção nessa mensagem, e aí você marca lá, o que essa palavra ela fala comigo, né? O que ela tem a ver com minha vida, com o meu relacionamento, com a minha intimidade com Deus, vai lá e anota. E depois você pergunta para você, como é que eu posso praticar o que essa mensagem falou no meu coração? Então são 3 perguntas que é muito importante, né, para que você possa fazer uma reflexão, né, sobre a mensagem. O Senhor ele quer falar com você no dia de hoje. O Senhor ele tem uma palavra direcionada ao seu coração. E você pode ter certeza que é uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, uma palavra de realizações. Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. Então pega a sua Bíblia, abra aí em Mateus capítulo 28. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 10. Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: depois de sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele está, vazio. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus os encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo,
vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Queridos, que experiência maravilhosa. No momento, que eu acredito que passaram a noite chorando, num sentimento de perca, num sentimento de que nunca mais viria o Senhor, que nunca mais estaria perto do lado daquela pessoa que foi tão maravilhosa na vida dos seus discípulos, no momento que eles acreditavam que a sua história tinha um ponto final. Mas interessante, né, que no contexto que nós lemos aqui, Jesus tira esse ponto final e coloca uma vírgula e continua a história. E aquelas mulheres, né, que foram ao sepulcro ver um Deus morto, saíram glorificando, alegres, porque estavam vendo um Deus vivo. Queridos, eu tenho assim muitas lições. Eu poderia ficar horas e horas estudando essa palavra com você, compartilhando essa palavra com você. Mas o que ardeu no meu coração são algumas lições aqui que nós aprendemos quando nós lemos esse texto. E a primeira lição que eu aprendo aqui, queridos, que há uma promessa para nós. Há uma promessa. Uma promessa que Ele enxugará toda lágrima do nosso rosto. Queridos, é promessa do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz assim: Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu imagino que muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento talvez estejam nessa condição de dor, de pranto, de perca. Um sentimento que parece que a sua vida paralisou e teve um ponto final, parece que não há mais sentido. Talvez você que está nos assistindo até mesmo com um sentimento de morte no seu coração. Mas eu quero dizer para você que ainda há esperança. Ainda há esperança. Há uma promessa. Há uma promessa liberada por Cristo, por Deus, para a minha vida e para a sua vida. Que o Senhor, Ele vai enxugar todas as lágrimas do nosso rosto. O Senhor está conosco todo o tempo. Ele é aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Então você que está nos assistindo no dia de hoje, queridos, eu sei que não é fácil passar pelas lutas e privações, necessidades, mas uma coisa eu tenho aprendido, que as lutas nos deixam mais fortes. É nas lutas que nós crescemos. É nas lutas, né, quando nós vemos a luta não como uma dificuldade, mas quando nós vemos ela como um desafio, ela nos impulsiona a viver o melhor. Nos faz nos capacitarmos, nos faz nos aprimorarmos, nos faz fazer de novo aquilo que nós fizemos e fazer de uma forma melhor. Então nós precisamos mudar a nossa ótica daquilo que nós estamos passando. Não perguntar a Deus o porquê e sim o para quê. Senhor, para que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar? Qual direção o Senhor quer que eu tome? Porque talvez você estava vivendo, né, um tempo de uma comodidade muito grande, estava muito cômodo o estado que você estava, e o Senhor, Ele quer te levar para você alcançar objetivos maiores na sua vida, para você alcançar os seus sonhos, os seus projetos e também os projetos que Deus tem reservado para você. Então, o que eu aprendo com essa passagem? Queridos, Deus tem o melhor para as nossas vidas. Você vê a situação daquelas mulheres. Talvez noite, nem dormiu aquela noite. Chorando, amargurada, entristecida. Mas elas foram no sepulcro pela manhã, buscando um Deus morto e encontraram um Deus vivo. Eu quero dizer que o nosso Cristo, Ele está vivo. Ele está vivo. Tu acha que, talvez você pense assim, pastor, eu caí de paraquedas no mundo. Não, queridos, nós nascemos com um propósito. Você nasceu com um propósito. Deus tem o melhor para você. Mesmo que o momento que você está vivendo agora é um momento difícil. Talvez por uma perca, talvez você perdeu alguém e você não está conseguindo se levantar, se recuperar, se reerguer. Mas eu quero dizer uma coisa contigo, Cristo está com você. Cristo está ao seu lado. Ele nos surpreende. Jesus, Ele sempre nos surpreende, queridos, como surpreendeu aquelas mulheres. E eu quero dizer para você que no dia de hoje o Senhor, Ele quer te surpreender.
O Cristo que ressuscitou, Ele quer te surpreender. O Cristo que está vivo. E Ele está muito mais perto do que você imagina, porque para algumas pessoas Cristo está no céu, o Cristo está no madeiro, na cruz. Mas Cristo não, Cristo está perto de nós. Ele fala que Ele habitaria no nosso coração. Ele escolheu habitar no nosso coração. Ele escolheu estar perto de cada um de nós. Existe uma ilustração da pegada na areia, né? Que a pessoa chega num determinado momento, olha para trás e só vê as pegadas, 2 pegadas, que aparentemente eram os seus pés. E ele pergunta a Deus, por que o Senhor não andou ao meu lado? Por que o Senhor não esteve comigo, Senhor? Eu só vejo 2 pegadas na areia. E o Senhor fala com ele, meu querido, todas as vezes que você olhou para trás e viu somente 2 pegadas, era o momento que eu estava te carregando no colo. E eu creio que nesse momento o Senhor Ele está te carregando no colo. O Senhor Ele contempla a tua dor, a tua tristeza. Queridos, não foi diferente com os discípulos de Jesus, eles viveram isso. Eles sentiram isso na pele, essa dor, a dor da perca, a dor que gerou a cada um deles, querido, a não ter mais esperança. Mas tudo mudou, tudo mudou. Naquela manhã de domingo, tudo mudou. Quando aquelas mulheres foram lá no sepulcro, tudo mudou, queridos. Elas trouxeram uma novidade de vida. Elas trouxeram anunciando uma novidade de vida. E o Senhor, Ele tem uma novidade de vida para você. Você pode ter certeza disso. Então eu quero dizer para você que diz, nesse momento não tem jeito. Tem jeito sim. Com Jesus tem jeito. Queridos, quando nós cremos, quando nós continuamos caminhando, mesmo em meias lutas e adversidades, tem jeito sim. Eu tenho ouvido vários testemunhos, eu tenho alguns testemunhos a contar de tantas coisas que aconteceram na minha vida, que poderiam ter me paralisado, poderiam ter feito eu recuar ou voltar atrás. Mas eu acreditei no Senhor, querido. Eu olhei para o alto, eu olhei para Cristo. Eu olhei para as suas promessas, eu acreditei nas suas promessas, eu continuei caminhando. E o Senhor, dia após dia, foi mudando a minha história, foi mudando a minha sorte. Então, continue caminhando, continue acreditando. Agora, por que domingo de Páscoa? Tudo isso poderia ter acontecido num outro dia, porque era um dia festivo para o povo, era um dia que eles estavam ali comemorando o que aconteceu há milhares de anos lá no Egito, que foi a libertação. Queridos, aquele momento que Jesus ressuscitou, ali Ele estava mostrando que Jesus estava nos libertando. Querido, nos libertando da escravidão da morte. Interessante. Eu não sei, se você é cristão, você que está nos assistindo, mas se você ainda não é cristão, mas se você teve a oportunidade de assistir um ato fúnebre de um cristão, você vê que é diferente. Lá você vai ouvir choros, tristeza, claro, somos seres humanos, sentimos dor, somos seres humanos, Jesus chorou na morte de Lázaro, é uma realidade. Por outro lado, você vai ouvir louvores, você vai ouvir orações, você vai ouvir esperança, porque nós cremos que um dia todos nós estaremos juntos. Queridos, isso é a esperança do Evangelho. É essa esperança que nos faz nos manter de pé e acreditar num amanhã, é acreditar numa eternidade, é em acreditar, queridos, que o fato de Jesus ter ressuscitado, Ele também nos ressuscitará. Olha o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, fisicamente Ele está falando, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí ele nos faz uma pergunta que eu quero também te fazer essa pergunta. No final do versículo ele fala assim, você crê nisso? Queridos, tudo é a forma que nós cremos. Tudo é a forma que nós entendemos. Como eu iniciei aqui falando sobre a diversidade e você olhar como desafio, tudo é a forma que nós vemos. Mas se você crê no Evangelho, se você crê no sacrifício perfeito que Jesus fez, você pode ter certeza que você vai ter um lugar no céu. Você vai ter um lugar ao lado do Pai. Você vai ter um lugar que
o Senhor já tem reservado para você. Então a morte não nos assombra mais, nós não temos medo da morte física, porque nós cremos numa eternidade. Não que nós queiramos morrer, não, pelo contrário. Enquanto nós tivermos saúde, tivermos vida, nós precisamos estar aqui de pé para anunciar as boas novas, como aquelas mulheres que saíram ali correndo e avisando as demais pessoas: ó, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Queridos, como isso é maravilhoso. Como é bom você anunciar para aquelas pessoas que continuam na escravidão do pecado. Hoje eu passei pela rua, eu vi um homem, eu passei de carro, eu vi um homem assim deitado praticamente no meio da rua, e ali alguns cones, colocaram alguns cones para que pudesse ir um carro, atropelar aquele homem ou alguma coisa desse tipo. Eu fiquei pensando, falei: Senhor, que condição do ser humano. Queridos, quantos estão escravizados pelo álcool, pelas drogas, pela prostituição, pelo pecado. E são momentos que as pessoas vivem, mas que não dão sentimento de eternidade, não dão sentimento de uma satisfação, de uma água que você bebe que nunca mais terá sede. Queridos, tudo aquilo que nós buscamos hoje, que nos satisfaz, talvez o alimento, para alguns é os jogos, para o outro é as drogas, é o álcool, são sentimentos e satisfações momentâneas, que quando acaba o efeito você tem que usar novamente. Quando acaba o efeito tem que usar novamente. E nós sabemos que as pessoas vão em passos largos para um grande abismo. Mas quando nós encontramos Cristo, queridos, isso tudo muda. Quando Cristo realmente ele ressuscita dentro de nós, no nosso coração, queridos, tudo muda. Nós trocamos, aquilo que não é pão, por alimento sólido. Nós não abrimos mão mais de estarmos na presença do Senhor. Nós não negociamos com nada, querido. Nada é mais importante do que estar na presença de Deus, porque Ele ressuscitou. Ele é a fonte da vida. Queridos, o próprio Cristo fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E, queridos, quando Jesus ele fala isso, é porque dá a entender que não existe vida fora de Jesus. Dá a entender que não existe outra verdade. Por mais, talvez, que você goste, por mais que você ache que é certo, mas não existe outra verdade se não for a verdade da palavra de Deus. Então busque, queridos, a Jesus. Creia no Senhor. Creia que Ele é contigo. Por isso que Ele ressuscitou na Páscoa, para nos libertar da escravidão, do pecado, nos libertar do vício, das drogas, das brigas nos relacionamentos. Eu conheço quantos relacionamentos que hoje estão restaurados. Para algumas pessoas eram relacionamentos totalmente destruídos, que não tinha mais como sobreviver, não tinha mais como estarem juntos. E hoje eu vejo casamentos restaurados, vidas restauradas, pessoas que estavam nas drogas hoje, pessoas que são íntegras, pessoas que realmente dão um bom testemunho, com seus relacionamentos restaurados, com a sua vida restauradas. Isso não é o poder humano, isso chama-se Jesus Cristo. Porque se esse poder humano tivesse esse poder de transformação, eu queria falar uma coisa para você: os presídios seria uma grande ferramenta de transformação. Porque o homem, quando ele automaticamente ele faz algo que transgride a lei e é necessário para um presídio, aquele local ali era um local que ele precisaria passar por um tempo para ter uma reflexão, para ter uma capacitação, para ter uma cura e sair uma pessoa melhor. Mas nem sempre isso acontece. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus entra lá dentro. Esse Jesus que ressuscitou, esse Jesus que está vivo, esse Jesus que nós celebramos no dia da Páscoa, mas não somente no dia da Páscoa, todos os dias da nossa vida, Ele está vivo. E Ele entra lá dentro de um presídio e transforma o coração do homem. Ele muda a história do homem. Eu conheço pessoas que foram transformadas, pessoas que foram curadas, pessoas que foram saradas em cadeias,
e quando saíram de lá, se tornaram homens, mulheres, segundo o coração de Deus. Então é esse Cristo que nós celebramos. É nesse Cristo que nós acreditamos. Queridos, os céus se movem ao nosso favor. Os céus, queridos, ele se move arrancando e tirando as pedras que muitas vezes são colocadas em nossos caminhos. Pedras estas que muitas vezes nós não conseguimos mover. E se nós lermos, né, a passagem lá em Marcos, essa mesma passagem, você vai ver que uma das preocupações das mulheres antes de ir ao túmulo era quem vai mover a pedra. Quem vai mover a pedra? E quando aquelas mulheres chegam lá, o que elas encontram? Um anjo. Os céus. Queridos, os céus moveram aquela pedra. Eu quero dizer uma coisa para você. Os céus trabalham ao nosso favor. Os céus, queridos, eles trabalham para que você alcance a sua vitória, para que você alcance o seu destino, para que você seja abençoado. E da mesma forma, né, que aqueles anjos estavam ali e moveram aquela pedra. Queridos, eu tenho certeza que o Senhor, Ele pode mover os céus ao seu favor no dia de hoje e tirar todos os empecilhos, todas as dificuldades que você encontra hoje para você caminhar, para você alcançar os seus objetivos. Basta você crer. Porque mesmo, né, aquelas mulheres, entendendo que não teria alguém fisicamente para mover aquela pedra, mas elas foram até o túmulo, elas caminharam. Mesmo talvez aquelas mulheres pensando assim, vai ser impossível, nós não vamos conseguir ver o Senhor, o corpo do Senhor, não vamos conseguir. E realmente não conseguiram, porque Ele ressuscitou. Mas aquelas mulheres foram ao túmulo, elas caminharam, esse é o segredo. Não pare de caminhar, continue acreditando, continue caminhando. Jesus é com você, Jesus é com a sua família. Ele quer mudar a sua história. Não desista, não olhe para trás. A única pessoa que olhou para trás virou uma estátua de sal. Não olhe para trás. Deus, Ele tem uma obra na tua vida. Eu aprendo também, queridos, que o mundo não pode nos parar. O mundo não pode nos parar. Queridos, há promessa. Há promessa. E se há promessa, queridos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O mundo não pode nos parar. Sabe quem nos para? Somos nós mesmos. Quando nós não temos fé, quando nós não acreditamos, quando nós não temos uma atitude. A palavra oração é orar com uma ação. Não é só você ficar orando, mas você ter uma atitude de mudança. Eu gosto muito de algumas bibliografias, eu vejo que a maioria dos grandes homens, né, os homens hoje empresários ou grandes líderes religiosos, queridos, eles passaram por momentos muito difíceis na vida deles. E o segredo deles foi esse: não parar, não desistir, não deixar com que aquela circunstância se tornasse um monstro na vida deles, um gigante na vida deles. Pelo contrário, eles fizeram daquela circunstância um aprendizado para que se tornasse uma pessoa melhor, para que alcançasse os seus objetivos. Então, não parem. Olha só o que fala aqui no versículo 4. Diz assim, que os guardas ficaram com medo e desmaiaram, queridos. Aqueles que estavam ali para impedir aquelas mulheres a chegar a Cristo, aquelas pessoas que estavam ali para impedir com que aquelas mulheres alcançassem o seu objetivo, eles ficaram com tanto medo que desmaiaram. Queridos, o Senhor, queridos, Ele vai tirar as pessoas que te atrapalham, Ele vai te desviar desses caminhos que possam te impedir a você chegar no seu futuro, no seu objetivo. Então, o que nós precisamos é continuar crendo. Queridos, quando a presença de Deus se manifesta, queridos, o agir de Deus é sobrenatural, queridos. O agir de Deus é sobrenatural. Quando a presença de Deus, queridos, Ele se manifesta, queridos, eu já vi quantos milagres acontecer, quantos milagres físicos, quantos milagres na área emocional, porque Deus tem esse poder, queridos. Então, o mundo não pode te parar.
As circunstâncias não podem te parar. Eu tenho um jovem na igreja que ele perdeu um dos braços e, queridos, isso não fez ele parar, pelo contrário. Hoje ele é campeão de jiu-jitsu, ele hoje é professor de jiu-jitsu, ele trabalha, ele gerencia uma loja, ele trabalha num setor, queridos, não parou. E muitas vezes as pessoas ficam até admiradas, porque já viu ele carregando algumas coisas, só que só tendo um braço. E nós que temos 2 braços, e nós que somos perfeitos, eu quero dizer uma coisa para você: não pare, não desista, não desanime. Em 1 João capítulo 4, versículo 4 diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Queridos, o mundo não pode te parar, porque aquele que está em você é maior. Cristo é maior. Se agarre com Cristo, creia em Cristo, fale sobre Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 38 diz: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, querido, externamente pode nos separar. Agora tem uma coisa que nos separa: quando nós não cremos. Nós sim podemos nos separar do Senhor, mas nada que aconteça externamente pode separar. O Senhor já determinou isso. Então creia no Senhor, acredite. E eu quero concluir, queridos, falando para você o seguinte: não temas, não temas. No versículo 5, o anjo disse às mulheres: não tenham medo, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Não temas, a palavra não temas, por 366 vezes nós encontramos essa expressão na Bíblia. Um dia para cada dia do ano. E até mesmo para o ano bissexto, nós temos também um não temas. Então quero dizer para você: não temas, Deus é contigo. Faça dessa Páscoa, queridos, um momento especial. Celebre a Páscoa acreditando que Cristo ressuscitou. Acredite no Senhor. Faça dessa Páscoa como aquelas mulheres, saia anunciando, falando para todas as pessoas: Jesus está vivo, Ele mudou a minha história, pode mudar a sua história também. Deus vai nos fazer vitoriosos. Creia nessa palavra, creia na palavra do Senhor e tenha uma excelente Páscoa. Queridos, nós estamos encerrando o programa no dia de hoje. Eu quero desejar a você uma Páscoa maravilhosa, um tempo maravilhoso em família. E se você, talvez você não tenha uma família, busque uma igreja próxima à sua casa. Celebre junto com a igreja, porque sempre temos esse momento junto à nossa igreja. A nossa igreja que se encontra aqui no Retiro, na rua Hermogênio Silva 195. Nós teremos o culto da ressurreição às 6 horas da manhã. Rua Dr. Hermogênio Silva 195, no bairro do Retiro, Petrópolis, Rio de Janeiro. Nós teremos o culto da ressurreição às 6 horas da manhã. Então, se você quiser estar conosco ali, queridos, nós teremos um momento muito especial com o Senhor. E logo após nós teremos ali um café da manhã. Então, venha estar conosco. Deus é contigo. Um grande abraço, Deus abençoe e uma feliz Páscoa. Deus é a estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.